Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo sejam com todos. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens intitulada Como Foi, Como Deve Ser, onde nós estamos vendo o início da igreja cristã na história humana. E nós vimos no sermão passado, nessa mensagem, o sermão de Pedro no templo. E chegou o momento em que ele foi confrontado, ele e João foram confrontados, e hoje nós veremos o início das perseguições contra a igreja. O início de tudo. Hoje a igreja sofre perseguição no mundo todo, e tudo começou exatamente aqui. Então preste muita atenção nesse texto, e vamos pedir a Deus que Ele abra nosso coração e entendimento, para essas verdades fazer morada no meio do seu coração, amém? Então abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 4, dos versos 13 até o verso de número 22. Atos 4, de 13 a 22, logo depois do Evangelho de João. O início das perseguições contra a igreja. Atos capítulo 4, dos versos 13 ao verso 22. Diz assim a palavra de Deus: observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer ao contrário. Todavia, depois de mandá-lo sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que de agora em diante a ninguém mais falem nesse nome. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo, Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois o homem em que se operava a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Até aqui. Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito, que abra, Pai, o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender as verdades contidas aqui. E, Senhor, fale ao nosso coração, Deus. Nós possamos sair daqui, Deus, melhores do que nós entramos. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça em nossas vidas. E essa oração que fazemos não é nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus. Somente a Ele toda a honra e glória para sempre. Amém, amém. Meus irmãos, nos textos anteriores a esse, no livro de Atos que nós estamos vendo, nós vimos que Pedro, ele havia curado um aleijado de nascença na entrada da porta do templo chamado Formosa, lá em Jerusalém. Todos ficaram extremamente impactados com aquilo, pois aquele homem aleijado era bastante conhecido na cidade, pois ele era colocado pela família ali para pedir esmola há cerca de 40 anos. Todo mundo conhecia aquele homem. Então Pedro chega e cura ele em nome de Jesus. E o milagre em si era a porta aberta dada por Deus para que Pedro e João pudessem pregar para toda aquela multidão que se encontrava ali naquele momento no templo. E é óbvio que isso incomodou muito as autoridades do templo. Os sacerdotes que estavam ali presentes, os saduceus, que eram uma seita do judaísmo, que não cria na ressurreição dos mortos, e o capitão da guarda do templo, responsável por toda a segurança do lugar.
Então eles vieram, prenderam Pedro, prenderam João, pois já era o finalzinho do dia. Por não ter mais tempo de levá-los para as autoridades, prenderam ele até o dia seguinte, para serem apresentados depois no Sinédrio, que era um lugar onde um grupo de pessoas muito influentes, com autoridade religiosa, autoridade civil, entre os judeus, se reuniam para tomar as decisões em Israel. Ao serem confrontados pelo Sinédrio, Pedro e João, eles testificaram que aquele Jesus, a qual eles mesmos haviam crucificado e matado dias atrás, era o mesmo que havia curado aquele homem aleijado, que eles mesmos viram andando, entrando, saltando no templo. E disseram também que o nome de Jesus era o único a qual alguém pudesse ser salvo, afirmando assim, em outras palavras, que o que resultou em tudo isso era o poder de Cristo Jesus, única e exclusivamente de Cristo. E naturalmente, meus irmãos, isso não agradou aquele povo, pois eles haviam matado Cristo alguns dias atrás. E como não agradou, isso causou um grande impacto entre aqueles homens e resultou na primeira perseguição contra a igreja de Cristo. O livro de Atos, meus irmãos, ele vai narrar muitas outras perseguições. Nós vamos ver isso mais adiante, sendo essa aqui exatamente a primeira delas. Então, vamos na continuação de tudo isso aqui, lendo novamente o verso número 13. Meus irmãos, mantenha sua Bíblia aberta, é importante isso, não feche, que veremos ponto a ponto, amém? Acompanhe novamente a leitura do verso número 13. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Meus irmãos, esses homens ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois eles estavam ali Pedro e João estavam diante da maior autoridade de todo Israel, acusando eles de terem matado. Aliás, Pedro e João estavam diante de toda a autoridade, acusando as autoridades de terem matado Jesus, e terem rejeitado o Messias enviado, aquele que era a pedra angular do reino de Deus. E que agora, Pedro e João estavam dizendo que todo o sistema de leis do templo, os sacrifícios, os sacerdotes, nada mais valia, estava tudo anulado, tudo cumprido, e que de agora em diante só a fé em Jesus era que salvava. Ou seja, tudo aquilo que se via acontecer ali, toda aquela pompa, aquele poder, já não valia mais nada. Irmãos, isso era algo, digamos, muito ousado a se dizer diante de toda aquela gente extremamente poderosa. E o que espanta é que esse mesmo Pedro havia covardemente negado a Jesus 3 vezes, há alguns dias atrás. E agora ele se levanta diante das autoridades máximas para acusá-los de ter matado o Messias enviado por Deus. E que fez a diferença entre a negação de Pedro a Jesus e essa acusação com as autoridades do Sinédrio, é que havia sido a chegada de quem? Do Espírito Santo de Deus, que na sua plenitude capacitou todo aquele povo, todos os servos, para anunciarem o Evangelho. Isso não era obra de Pedro nem de João. O Sinédrio sabia que Pedro e João eram homens o quê? Simples, pessoas comuns, sem erudição, sem iletrados, não tinham treinamento formal nenhum para ensinar nada. Eles nem tinham frequentado escola nenhuma, rabínica, dos rabinos, dos mestres da lei. Eles eram galileus, eram pescadores, pessoas comuns do povo. Mas eles estavam falando de coisas sublimes, doutrinas sagradas, interpretação das escrituras, sabe, com afirmação, com poder, afirmação teológica. Daí a grande admiração daqueles homens, daquelas autoridades. Como é que esses homens estão falando essas coisas?
Como que eles estão falando com toda essa autoridade? Foi aí que eles perceberam que aqueles discípulos de fato haviam estado com Jesus, conforme diz aqui primeiro a você o verso 13. E aqui fica claro que o espanto do sinédrio estava justamente no fato de que eles criam que havia acabado com Jesus e os seus ensinamentos. Eles tinham matado Jesus uns dias antes, e para eles estava resolvido o problema. Mas agora, Jesus reaparece de igual modo, curando, fazendo milagres, ensinando através dos seus discípulos, ou seja, mataram um e apareceu dois. Então começou o impasse entre os membros do sinédrio. Leia comigo o verso 14. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, não tinham nada para dizer em contrário. Ou seja, contra fatos não há o quê? Argumentos. Se eles de alguma forma decidissem castigar Pedro e João, como é o que eles iriam, como é que eles iriam explicar esse ocorrido com aquele aleijado que eles conheciam? Eles não tinham como negar o milagre, não tinha como acusar eles de, sei lá, de charlatanismo, porque o homem curado estava ali, na frente deles. Enfim, não tinha nada a encontrar para acusar eles, nada que pudesse dizer o contrário. Então o que eles fazem? Eles tomam a única decisão que cabia naquela hora, que é dar um quê? Um cala-boca nos apóstolos. Leia comigo o verso 15. 15 a 16. Todavia, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a esses homens? Porque todos que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e nós não podemos negar. Meus irmãos, as autoridades, que eles fizeram? Eles marcaram uma reunião fechada, em particular, só entre eles, mandando Pedro e João sair, fora do sinédrio. E o texto nos diz que eles discutiam entre si. O que mostra isso? Que não havia consenso entre eles. Alguns lá dentro não tinham certeza que esse era o melhor caminho, punir eles. E aqui nós podemos estar nos perguntando, se era uma reunião privada, particular, então como Lucas, que quem escreveu Atos dos Apóstolos, como é que Lucas sabia disso, se Lucas não esteve lá? Lucas escreveu o livro de Atos, mas ele não esteve lá. Meus irmãos, muito provavelmente, um desses que compunha o sinédrio, que não concordava com isso, acabou se convertendo a Jesus. Lembra? Nem todos ali estavam de acordo com as atitudes das autoridades. Muito provavelmente isso foi relatado por Lucas, por alguns dos anciões que estavam presentes naquele dia. E de fato eles não podiam negar o milagre, pois era evidente. E aqui no verso 16, se nós lemos, fica uma pergunta: que faremos com esses homens agora? Porque todos que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e nós não podemos negar. Enfim, o que nós vamos fazer com esses homens? Meus irmãos, essa era a primeira opção deles: desqualificar os apóstolos. Assim como eles tinham tentado fazer com quem? Com Jesus, dizendo que os milagres de Cristo, o que ele fazia em nome de quem? De Beelzebu, lembra? Vimos em Marcos isso. Ou chamava Cristo do quê? De enganador. Mas ali, o que fazer? Como fazer com aqueles homens? O homem curado estava ali, na frente deles. Todos no templo viram. Mas você sabe qual que é a real preocupação deles? Era o que Pedro e João disseram. O que eles disseram se espalhasse por toda a cidade. Que o Jesus, a qual eles haviam rejeitado e matado, ele estava vivo e era de fato Filho de Deus.
O que ocasionaria o quê? A perda de prestígio daquele povo em todo Israel. Ou seja, como eles não perceberam que Jesus era o Messias? Como que vocês fizeram isso com o Messias? Como que vocês não perceberam que Jesus era o Filho de Deus? O povo ia dar isso na cara deles. Então era muito óbvio que eles não podiam ir contra Pedro e João diante do milagre da cura daquele aleijado. Então o que eles decidiram fazer? Leia comigo o verso 17. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que agora em diante a ninguém mais falem neste nome. Irmãos, assim como nos dias de hoje, quando um poderoso qualquer aí fica sem saída, o que eles fazem? Eles partem para a ameaça. Foram o que decidiram fazer com Pedro e João. Muito provavelmente ameaçaram por castigo físico ou até com morte, caso eles continuassem a dizer aquelas coisas às outras pessoas. Conforme diz aqui o verso 18, leia comigo, 18. E chamando-os, ordenaram-lhe expressamente que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Ou seja, eles chamaram Pedro e João de volta e num tom de ameaça disseram a eles que estavam proibidos. Vocês estão proibidos de falar o que quer que seja no nome desse Jesus, a qualquer pessoa que seja. Proibidos. Aqui, irmãos, exatamente aqui começa a perseguição na igreja, que só irá terminar o dia que o nosso Senhor voltar. Aqui começa a perseguição aos cristãos. Nós estamos diante da primeira das milhares e milhares de perseguições aos cristãos que foram feitos até o dia de hoje e que vão continuar a perseguir. Meus irmãos, o cristianismo é a religião mais perseguida em todo o mundo e em toda a história. Aqui no Brasil, a perseguição ainda se mantém, digamos, de forma velada, no campo simbólico. Eles usam o quê? Recursos da lei, para tentar calar a voz do cristão na sociedade. Mas em outros lugares do mundo, a perseguição é muito, mas muito mais acirrada que aqui. Lá não fica só no campo da ameaça. Eles matam sem dó, sem piedade todo aquele que declara a sua fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, sabe como Deus quer encontrar eu e você na caminhada? Sendo fiel a Ele. Porque Ele é fiel a nós. E a sua fidelidade, ela dura para sempre. Amém, irmãos? Então, qual que foi a reação de Pedro e João, aquelas ameaças que eles estavam sofrendo? Leia comigo o verso 19. Mas respondendo Pedro e João lhes disseram: julgais vocês, julgai se é justo diante de Deus a gente dar ouvido a vocês e não a Deus. Meus irmãos, aqueles homens, aquelas autoridades não tinham noção, eles não tinham noção do fogo que eles estavam tentando apagar. Eles não tinham ideia. Eles não tinham noção do fogo que queimava, que ardia dentro do coração de Pedro e de João e de todos os demais discípulos. Eles jamais imaginaram que aquilo que era o início de uma grande revolução que as palavras dos apóstolos iriam causar em todo o mundo ali para frente. Eles não tinham a mínima ideia. E o interessante aqui é que Pedro e João, primeiro eles apelam para quê? Para a consciência deles. Olha o que diz: julgai vocês, julgue você, se é justo diante de Deus eu dar ouvido a homem e não a Ele. O que vocês acham? Essa foi a pergunta. Vocês acham que Deus vai querer que a gente obedeça a vocês ou obedeça a Ele? Qual a opinião de vocês? É isso que eles estavam falando. Vocês, como maior autoridade religiosa de Israel, é isso que nós estamos perguntando.
E é isso que ele está perguntando a mim e a você essa noite. Ide e pregai o quê? O Evangelho. Meus irmãos, cristão não se cala, custa o que custar. Cristão não se cala. Aquele povo, aquela autoridade agora estava numa sinuca de bico. E agora, José, o que a gente faz? Continuar a ameaçar. Lê comigo o verso 21. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigar, soltaram por causa do povo, porque todos estavam o quê? Glorificando a Deus pelo que tinha acontecido. Meus irmãos, o desejo daqueles homens era de fato castigar e até matar Pedro e João. Mas eles precisavam de uma boa razão para fazer isso. Uma razão que não fosse contra o povo, pois o povo havia presenciado um milagre incontestável. Mas eles não tinham o apoio do povo, pois o povo estava dando glória a Deus. Quem mais poderia fazer aquilo se não fosse Deus? E para dar destaque na grandiosa cura desse homem, Lucas vai escrever aqui no verso 22 a idade dele. Lê comigo o verso 22. Pois o homem em quem se operava a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Ou seja, Lucas aqui diz a idade desse homem. Antes ele tinha dito que ele era apenas um aleijado. Ou seja, o povo conhecia esse homem há mais de 40 anos. Pois os textos anteriores deixam claro isso, que a família levava ele à porta do templo para pedir esmola. E isso deixa ele numa condição assim, de totalmente conhecido por todo o Israel. Natural o povo olhar para aquele milagre e atribuir a Deus, por intermédio de Pedro e João, em nome de Jesus, provando que Jesus era Deus e que estava vivo, e que as pessoas podiam encontrar perdão e reconciliação com Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria de caminhar para o final desse texto aqui, fazendo algumas aplicações para mim e para a sua vida. E a primeira é que as perseguições elas foram profetizadas por Jesus, e que a gente não sofre perseguição maior aqui, sabe por quê? Pela providência de Deus. Olha o que Mateus 24, verso 9 diz: então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. O apóstolo Paulo disse várias coisas também, mas aqui, 2 Timóteo 3, verso 12: na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Vamos lá. Aqui no Ocidente, Brasil, onde eu e você vivemos, os sinais mostram que nós estamos perdendo a nossa liberdade em ser cristão, pouco a pouco, igual gota d'água, sabe? Isso se dá através do quê? De leis, através de eventos. Quem lembra da pandemia, como foi? Vocês lembram? Nos proibiram de nos reunir como igreja, de cultuar a Deus. Isso foi um grande teste para as igrejas. Muitas mudaram até a forma da condução do dia a dia, mediante ao problema. Outras fecharam as portas, ao passo que outras, apesar de toda a dificuldade, a perseguição, fizeram como Pedro e João e se mantiveram fiéis a Cristo, saindo do problema muito mais fortalecidas. Mas o fato é que as perseguições, as dificuldades, elas irão aumentar a cada dia que passa. Não se iluda, irmão. Vai chegar um momento em que toda a igreja cristã vai sofrer ameaça para calar a boca, para se calar. Aliás, deixa eu corrigir aqui, nem toda a igreja, só aquelas que serão como Pedro e João, que pregam o evangelho verdadeiro de Cristo. Essa igreja ela não vai se calar, ela vai continuar ensinando o evangelho de Cristo. As pessoas vão sofrer as consequências dessa escolha. Isso vai acontecer. E eu, e você, irmão? Você acha que faz parte de uma igreja que vai se calar diante de ameaça, diante de represália? Ameaça de prisão?
ameaça de morte. Você acha que a igreja que você serve, a igreja a qual você frequenta, ela vai calar a sua voz diante de Deus e diante dos homens? Se a resposta for sim, de verdade, irmãos, não esquente a sua cabeça. Não se preocupe. Continue vivendo a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo, e na hora do vamos ver, não, a gente cede, a gente fecha o bico e está tudo certo. Mas se você acha que a sua igreja, a igreja a qual você faz parte, uma igreja em que você faz parte, feita por você, não irá se calar quando a coisa começar a apertar, apesar de toda ameaça, toda perseguição, toda dor, sofrimento, angústia, que vai ser afligida a nós como servos de Cristo, se você acha que a igreja vai fazer igual a Pedro e João, não importa o que nós iremos falar, não importa o que nós iremos fazer, Deus, Ele é conosco. Não importa o que eles irão fazer comigo e com você, nós não nos calaremos diante da verdade que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então é bom ir se preparando. É bom ir se preparando, pois esse dia vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, esse dia vai chegar. E se você, irmão, for um salvo em Cristo Jesus, vão tentar te calar, mas você vai ficar firme, como Pedro e João ficaram, e vão assumir o risco da sua decisão. Mas pastor, será que eu vou conseguir ficar firme? Será que eu vou conseguir não ceder, não abandonar minha fé em Cristo Jesus? Se chegar ao ponto da minha vida ou da minha família, pastor, estiver em risco de morte, será que eu vou conseguir ser fiel, pastor? Mantenha-se em Cristo, irmão. Confie nele, confie na sua graça, misericórdia, confie no seu poder. Ele disse que iria sustentar eu e você de pé, pelo poder do Espírito Santo que já habita em mim e você. Seja um crente fiel, seja um crente verdadeiro, se entregue nas mãos de Cristo. E se algum dia nós estivermos diante de alguma autoridade sendo perseguido, sendo inquirido, sendo ameaçado, olha só o que Jesus disse, o que iria acontecer. Marcos capítulo 13, versos 11. Presta atenção. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, falai o que vos for dado naquela hora, porque não sois vós que vão falar, mas é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Não se preocupe com isso. Nesse momento crítico, decisivo, de fazer a vontade de Deus e não temer a homem, se manter firme na fé, diante de qualquer autoridade, diante de qualquer poder, o crente verdadeiro dará testemunho da sua fé genuína no nosso Salvador. Porque não será eu e você que vai falar, não será eu e você que vai responder, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você. Amém, irmãos? Quantos na história chegaram nesse momento e morreram por não negar a fé em Cristo? Não foram eles que disseram. O ser humano por si só, ele é incapaz. Se você não tiver o Espírito Santo em você, você não tem capacidade de manter a sua fé, você vai ceder. Irão tentar te calar, mas se você é crente em Cristo Jesus, verdadeiramente, fica firme, irmão, como Pedro e João ficaram, e assuma o risco. Quando que isso vai acontecer, pastor? Eu não sei, mas o cerco está se fechando, e a cada dia mais e mais. Mas todo aquele que for encontrado fiel a Cristo, mesmo em meio à perseguição, à adversidade, olha o que Jesus disse a mim e a você, presta atenção. Marcos 10, 29 e 30. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições,
e no mundo vindouro a vida eterna. Amém, irmãos? Cristo aqui está falando, sabe de quem? De mim e de você, da igreja, da nova família em Cristo. Um crente em Cristo Jesus, ele não está sozinho. Aguenta firme, irmão, aguenta firme, irmã. Deixa tudo que for preciso para trás. Não se apresente, mas se apresente fiel a Deus na hora da perseguição, da dor, da angústia, da própria morte. Pois sua recompensa vai ser muito maior. Amém? A segunda coisa que eu queria falar com os irmãos diante desse texto é que nós deveríamos agradecer a Deus pela liberdade que nós ainda temos. Como isso é precioso. Nós nos reunimos de modo formal toda quarta-feira, todo domingo, algumas vezes aos sábados, né? Nos eventos, nos encontros, como o culto de batismo que fizemos recentemente, que foi uma bênção, e louvo muito a Deus por isso. Muitos irmãos nossos espalhados por todo o mundo, nunca, presta atenção, eles nunca tiveram esse privilégio, pois eles já nasceram diante de um cenário de perseguição à fé cristã. Irmãos nossos da África, do Oriente Médio, da Ásia, eles não têm sequer ideia de como é estar numa igreja para cultuar a Deus de forma livre, como você está aqui hoje. Nem que fosse a mais humilde, a mais escassa, a mais pobre. O que dirá um templo bonito assim, ó, confortável, climatizado, com a aguinha gelada, como nós temos. Eles sonham, eles anseiam por isso, e a maioria deles irá para a glória sem ter tido esse privilégio que eu e você temos. Tem muitos de nós que parece que não está nem aí para isso. Parece que por ser tão fácil, sabe, estar numa igreja, participar do culto, de uma atividade, de um encontro, mas certeza que vai ter outros. Facilmente nós trocamos tudo isso, que para uns é o maior sonho da vida dele. Nós trocamos por coisas muitas vezes banais. Muitas vezes por distrações para nos afastar do caminho, da presença e da voz de Deus. E parece que está tudo certo. Não, pastor, fica tranquilo, domingo eu vou. Aí chega domingo, nada. Não, pastor, no próximo domingo eu vou. Chega domingo, nada. Passa um mês, nada. Passa um ano, cadê a pessoa? Não, pastor, quarta, culto de oração, uhul, estamos lá. Chega a quarta, nada. Não, na outra pode ter certeza que eu vou. Chega na outra, nada. E os dias vão passando, e a pessoa que se diz crente em Cristo, mas busca Ele muito mais no mundo aí fora do que onde deveria. Irmão, irmã, acorda. Acorda enquanto é tempo. Relógio está andando, o tempo está passando, e as coisas estão mudando. E os crentes não estão nem percebendo, se distraindo com coisa que não vale nada. Olhe para Cristo, irmão. Olhe para Cristo, irmã. Olhe para a graça de Deus. E entenda, Deus não precisa de mim e de você. Somos nós que precisamos dele. Olhe pelo amor que ele demonstrou naquela cruz lá, por mim e por você. Meus irmãos, o terceiro e último ponto, e não menos importante, eu gostaria de destacar aqui, é um ponto muito relevante. É a nossa necessidade de estar dispostos a agradar a Deus e não a homens. Essa situação de Pedro e João aqui, de estarem por decidir fazer a vontade de Deus ou a vontade do homem, ela se repete diariamente na minha e na sua vida. Perceberam isso? No trabalho, na escola, na faculdade,
entre os amigos, na família, nos relacionamentos, entre pai e filho, marido e esposa. Dia a dia, no nosso dia a dia, isso acontece. Tem momentos que você vai viver esse dilema aqui, ó. Ou você vai obedecer a Deus, ou você vai obedecer a homens. Ou fazer a vontade de quem? Do seu coração. Eu vou repetir aqui para você gravar na sua memória as palavras de Pedro no Sinédrio. Presta atenção. Julgai se é justo diante de Deus dar ouvido a vós e não a Deus. Meus irmãos, presta atenção, pelo amor de Deus. Quando você estiver diante de um dilema como esse aqui, e perceber que estão te pedindo, ou te ordenando, ou talvez o desejo do seu coração mesmo, mas aquilo vai colocar você contra a vontade de Deus, não faça, irmão. Abra mão. Melhor você ser encontrado fiel a Deus, no prejuízo, na dor, do que numa vantagem, mas contrário a Deus. Quando te pedirem para mentir, em algum caso aí, pense bem, lembre-se, quem que é o pai da mentira? A quem que você serve? A Deus ou aquele que governa o mundo? Seja verdadeiro, sabe por quê? Porque Deus é a verdade. Quando você for fazer algum negócio e perceber que o próximo que você está fazendo irá levar maior desvantagem, por desatenção dele ao engano, não se aproveite disso. Não lese o outro, seja justo, porque Deus é justo. Quando os seus olhos, preste muita atenção, quando os seus olhos forem expostos ao que não se deve ver, você não pode evitar o primeiro olhar, mas o segundo você pode. Lembre-se da sua busca por santidade. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é santo. Quando você estiver envolvido com alguma briga, alguma discussão, e notar e perceber o mau caminho que aquilo está tomando, irmãos, abra a mão da sua razão. Abra a mão. Haja com benevolência. Pois Deus, Ele é bom, misericordioso. Ele é benevolente com todo mundo, comigo, com você. Nós não merecemos nada, nós merecemos o inferno. Mas Ele, pela benevolência dEle, deu Cristo para morrer por mim e por você. Abra a mão. Deixa o orgulho de lado. Deixa a razão de lado. Seja fiel a Deus. Quando puder fazer algo para alguém que se julga, que você julga, essa pessoa não merece. Irmão, seja gracioso, irmão. Ajude ele no que puder. Pois Deus é gracioso com você. Você não está respirando aqui hoje? Você não acordou lindo e maravilhoso e retumbante? Não encheu o pulmão de ar? Não levantou da sua cama, tomou seu café? Pois é, isso é misericórdia de Deus. Ai, pastor, mas é muito difícil. O meu marido tem vontade de matar ele. Minha esposa tem vontade de dar um tiro nela. O meu patrão você não conhece, Irmãos, preste atenção. A quem você serve? A quem que você serve? A fazer a vontade de Deus. O que é melhor? É fazer a vontade de Deus ou a vontade do homem? Ou do seu coração? Preste atenção nisso. Essa foi a pergunta que fizeram para eles, e essa é a pergunta que fica para mim e para você. Ai, pastor, mas é muito difícil. Mas quem falou que ia ser fácil? Mas Deus também falou que não seria impossível. Sabe como é que você aprende a fazer a vontade de Deus? É caminhando com Ele. Você quer mudança na sua vida? Eu quero que minha vida seja assim, eu quero que minha vida seja assado, eu quero que a minha esposa mude comigo, o meu marido comigo, o meu pai, a minha mãe, e você vai buscar apoio onde? No mundo. Ao invés de vir para a igreja e ouvir Deus falar com você. Ai não, pastor, mas eu ouço pregação na internet. Você vai ver a pessoa que ela está vendo lá, pelo amor de Deus, irmão. Pare com isso.
pessoa quer like seu só. Ouvir Deus falar com você. Deus falar com você. Meu casamento está indo para o ralo, mas eu estou lá. Ah, o fulano falou que fulano? Você tem um Deus que cuida de você. Ai, pastor, no meu trabalho, meu chefe, você tem um Deus que cuida de você. Ai, pastor, na escola, os meus amigos, você tem um Deus que cuida de você. Se submeta a Ele. Meus irmãos, o mundo não odeia todos os cristãos. O mundo odeia a Cristo e odiará aquele cristão onde Cristo for visto nele. Amém? Olha, que eu e você sejamos odiados, perseguidos pelos homens e pelo mundo, mas que permanecemos fiéis a Jesus, pois isso é o que Deus espera de mim e de você. Nunca se esqueça, a graça de Cristo está sobre nós, e nós temos que responder a essa graça, como os servos do passado fizeram. Amém? Vamos orar. Abaixe sua cabeça.